Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui é a Amanda, instrutora de modelagem e impressão 3D de joias. E no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como fazer um anel de 3 pedras e também dimensionar esse anel para outros aros. Vou começar usando a ferramenta Trilogy. Ele carregou o aro 16. Eu vou alterar a gema central para o corte Marquise. As gemas laterais eu vou deixar como cushion e vou alterar a distância das pedras para o aro, porque aqui está com 3 milímetros, acho que está um pouco baixa. Vou deixar 3,50, qualquer coisa eu retorno para alterar. Na aba de ferramentas relacionadas eu vou usar a opção Head, que é a caixinha com as cintas, né, o chatão. Ele já aplicou na gema Marquise e eu vou fazer realmente separado, porque eu vou mudar um pouquinho a espessura da caixa da pedra maior. Vou alterar também as garrinhas, então eu venho em Bronze. Eu vou tirar o bend, que é a dobra, assim eu deixo o arquivo pronto para imprimir. Vou alterar para o perfil 10, que é esse triângulo arredondado. E agora sim, vou para o Head, que é a caixinha, para habilitar a opção Adapt to Ring. Fazendo isso, ele já sobe a cinta de baixo, então eu vou ter que mexer na cinta de cima também. Venho em Gallery Rails, e aqui na lista, tudo que está escrito top é a cinta superior e bottom é a cinta inferior. Vou mexer na cinta superior primeiro, vou mover ela mais para cima, 0,40. Assim eu aumento essa distância e se for necessário depois eu posso subir mais a pedra. Vou aumentar um pouquinho só a espessura, vou deixar com 0,90 e a de baixo também. Assim eu vou conseguir unir a caixinha da principal com a das laterais, sem precisar aproximar tanto a pedra, ou mesmo ter que mexer na caixinha das pequenas. Confirmo, e agora para fazer a caixinha das pedras menores, eu posso tanto abrir a ferramenta Head de novo, quanto copiar essa Head que eu já tinha carregado. Caso eu copie, eu tenho que lembrar que eu fiz alterações, né? Então eu vou clicar aqui em Duplicate, ou seja, eu copiei, ele joga aqui em cima a cópia, então eu fecho a principal e vou editar a cópia. Então, a primeira alteração que eu tenho que fazer é da pedra em si. Clico nas pedras menores e tiro a seleção da pedra maior. Em seguida, eu retorno a espessura do rail para 0,70. Como eu comentei, eu não queria aumentar a espessura das caixinhas laterais, só a da central. Ainda ficou distante na parte superior. Para corrigir, eu posso aproximar as pedras. Então, vou confirmar o Head. E vou editar o Trilogy na aba das gemas laterais. Abro ela e na opção distância entre as gemas eu vou diminuir. Acredito que 0,20 já resolve. Exatamente, aproximou, mas não ficou uma pedra sobreposta na outra. Confirmo e posso seguir para o aro na aba Rings, seleciono Shaped Ring. O modelo que eu vou utilizar é o 0,15 e vou abrir a parte superior dele. Aqui em Options, Open Distance, no visual mesmo eu vou arrastando e olhando o ponto mais apropriado, que não pode ser muito para fora e também nem muito para dentro. Aqui acho que 9,90 acabou saindo muito, vou trazer um pouquinho mais para dentro. Dou uma olhada ali também, vou ter que mexer na largura, 3,50 ele está saindo para fora, vou diminuindo também no visual, 2,80 ele chegou bem na pontinha aqui da garra. Posso diminuir mais um pouquinho, 2,70 ou 2,60. 2,60 vai ficar melhor. Vou diminuir um pouco também a altura, 4,30 ficou bom. E em bottom eu vou alterar a espessura da lateral e da parte de baixo. Vou deixar com 1,40 nos dois, posso dar uma olhada geral. Posso diminuir a largura da parte de baixo também, tá com 3, posso deixar bem mais fino. Ou posso deixar na mesma medida do que em cima, aqui é uma questão de escolha mesmo. Confirmo as alterações do aro e por fim eu vou dar uma aliviada no peso desse aro usando a ferramenta de corte Hollow Ring, seleciono ela, seleciono o aro, ele deixa oco na parte de cima, mas eu consigo configurar tanto a espessura quanto o ângulo. Aqui na aba Hollow, ele está com 1 milímetro padrão, então isso significa que a espessura do aro tem 1 milímetro e não o vão.
Então, se eu diminuir aqui para 0,8, por exemplo, é o aro que vai ter 0,8 e vai aumentar o vão. E aí eu posso aumentar o ângulo também, aqui está com 160, eu posso colocar 260, por exemplo, ele vai até mais para baixo. Aqui vocês viram que ele não atualizou lá para baixo, e isso aconteceu porque eu diminui muito a espessura dessa parte de baixo. Então, eu vou ter que confirmar assim e editar o próprio Shaped Ring. E aqui eu tenho duas opções: ou restauro o objeto, ou seja, ele vai voltar para a lista inicial, ou eu edito aqui dentro mesmo. Então, cliquei aqui em Edit e lá em Bottom vou aumentar de novo, ao invés de deixar 2,20, eu vou deixar 2,60. Vamos ver se ele vai conseguir fazer o oco até o ângulo 260. Confirmo e aí agora ele já ajustou. Então, às vezes a gente usa alguma ferramenta e ela não dá certo, precisamos avaliar por que exatamente ela não foi aplicada. Então, agora sim, tá ok. Vou salvar o arquivo clicando com o botão direito do mouse no disquetinho, nomeio para Trilogy e clico em salvar. Agora, normalmente, o próximo passo é unir tudo com Boolean Union, porém, hoje não é obrigatório mais, as impressoras conseguem imprimir só agrupando, e também como eu quero fazer o redimensionamento dos aros, vocês vão ver que faz diferença se eu unir tudo ou deixar separado. Essa ferramenta fica na aba de Rings, é essa aqui, Resize Ring. Nós temos a opção de redimensionar só uma área também do aro, mas essa ferramenta eu vou deixar para uma outra aula para não confundir. Então, seleciono Resize Ring. Na aba Source eu tenho a medida do aro de origem e na aba Target eu tenho a medida do aro que eu quero. Então, por exemplo, se eu quiser um aro 19 desse mesmo anel, eu seleciono 19. Na aba de opções eu tenho a possibilidade de usar múltiplos aros, né, múltiplos tamanhos. Por enquanto eu vou deixar ela desligada. Aí eu tenho a opção de paramétrico, que vai gerar o anel no aro novo em polissuperfície, que é de tecnologia NURBS. Ou eu tenho a opção de gerar esse anel em mesh, que é a tecnologia que a gente já usa para imprimir em 3D. Eu vou desligar o mesh e ligar o paramétrico, e aqui é a distância entre um anel e outro. Se o topo dele for muito grande, aí eu tenho que aumentar essa distância. Na próxima aba, eu vou definir quais os objetos podem ser alterados ou deformados. No caso, é só o aro que eu quero mexer, porque se eu selecionar as caixinhas também, ele vai acabar aumentando elas e a pedra vai ficar solta. Então, aqui em objetos deformáveis é só o aro e em objetos rígidos eu vou deixar as caixinhas. Eu não costumo replicar as pedras, porque esses outros aros, o objetivo é imprimir. Mas como aqui eu estou mostrando para vocês, e caso vocês queiram mostrar para algum cliente, aí você pode selecionar as pedras e ele vai passar elas para cá também. Vou confirmar só para mostrar para vocês na vista front que o aro realmente está maior. E vou aproveitar para mostrar para quem quiser, né, alterar, como liberar novamente as abas aqui embaixo. Eu vou digitar Tabs na linha de comando, clico em Viewport Tabs e Show. Aí elas já aparecem aqui embaixo, fica mais fácil, né? Só quem tem um monitor muito pequeno que vai acabar preferindo deixar sem. Então, venho aqui na fronte e selecionando o aro da frente, vocês podem ver que ele é menor, né, que o de trás, que tá ali com o aro 19, o aro maior. E as caixinhas não foram alteradas. Eu vou voltar lá na Perspective e vou alterar as caixinhas também, só para vocês verem como fica. Vejam que eu abri a ferramenta e ele alterou os dois para 17, então tem que ficar de olho nisso, né? Vou voltar aqui para 16, vou voltar aqui também para 19 e vou tirar as caixinhas da opção rígido e deixar em deformável para vocês verem o que acontece. Se a gente aproximar, vocês podem ver que a caixinha tá maior, né, em toda a lateral. Como é do 16 para o 19 não aumentou tanto, mas se a gente colocasse aqui, por exemplo, 22, essa mudança já fica bem mais expressiva. Então, cada peça tem que ser analisada para ver exatamente o que você vai querer mexer
Em alguns modelos você vai ter que fazer, por exemplo, um redimensionamento de 3 ou 4 aros, depois refazer um 5º aro e redimensionar de novo. Outros usando só a outra ferramenta vai resolver. Enfim, tem que analisar. Agora eu vou só tirar a seleção das caixinhas daqui para mostrar para vocês como usar o recurso aqui de vários aros. Vou voltar as caixinhas para baixo. Na área de objetos rígidos, venho em Options, seleciono Multiple Sizes, né? Libero ele, ligo o paramétrico também, e aí retorno aqui em Resize e vou selecionar todos os números que eu quero. Já está selecionado o 22, posso selecionar do 21 até o 17, por exemplo. Ele acabou não selecionando aqui o 19, volto lá, clico e ele vai ajustando então todos os aros com 5 milímetros de distância entre um e outro. E aqui, como eu comentei, a gente precisa analisar o último aro, né, o maior, porque se o aro não tiver emendado aqui na caixinha, a gente vai ter que fazer uma quantidade menor de aros e copiar, né, com um intervalo menor, para ele não dar essa diferença no ajuste. Aqui a princípio não tá. Até o aro 22 ele fez bem. Se eu selecionasse, por exemplo, o aro 26, talvez eu consiga mostrar o que eu tô querendo dizer para vocês. Aqui dá para ver que o aro já está saindo fora da caixinha, né? Então, tem modelos que é tranquilo, dá para fazer várias numerações, mas vai ter modelos que vocês vão ter que realmente analisar. Vou tirar a seleção do 26 e fico com uma grade aí de 7 aros diferentes, sem precisar refazer tudo. Confirmo. Ele demora um pouquinho, é normal ficar um pouquinho mais pesado. E como o objetivo a princípio é imprimir mesmo, então eu posso selecionar todas as pedras. Vou esconder digitando Hide na linha de comando. A curva do aro inicial também posso esconder. E aí posso exportar um por um, ou mesmo todos de uma vez. Todos de uma vez é ruim porque acaba no Shitobox ficando como se fosse uma peça só. Mas também é possível, pode ser feito. Você seleciona um por um ou todos de uma vez e clica em Export. Seleciona o tipo STL, vou nomear para a Trilogy Aro 16 e assim eu vou fazendo para todos os outros. Clico em salvar, ok, ok novamente. E vou só abrir meu Shitobox aqui para mostrar para vocês como ficariam todos juntos. Nessa aula eu vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima. Até mais!